pessoal! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma transmissão aqui do Clique Carreira. Eu me chamo Bárbara, faço parte do grupo CIA de Talentos, sou uma mulher parda de cabelos cacheados curtos na altura do ombro, estou usando uma blusa multicolorida com estampas de flores em tons de azul, vermelho, rosa, roxo. Meus cabelos são escuros, meus olhos são escuros, estou usando um batom vermelho escuro. Também faço uso de óculos, eles são um azul metalizado. Aqui no meu fundo tem a identidade visual do Clique Carreira, com as pessoas desfocadas, em tons vibrantes de vermelho, roxo, amarelo. E tem o logo do Clique Carreira aqui à minha direita. Juntamente comigo tem a Ana Clara, que está fazendo a interpretação de livros nesse momento. A Ana Clara é uma mulher preta, de cabelos com trancinhas longas. Ela está usando uma blusa preta de manga longa. E ela também faz uso de óculos, eles são retangulares num tom transparente. E no fundo dela tem um fundo neutro branco. E se você chegou aqui, você ainda não passeou, você ainda não desbravou esse mundo virtual, essa plataforma virtual que é o Clique Carreira, a gente preparou um vídeo para você conhecer um pouquinho mais dessa plataforma que está incrível. Então vamos conhecer? O Clique Carreira é uma plataforma gamificada em realidade virtual pensada para impulsionar carreiras. Caminhando pelo espaço do Clique, você consegue visitar o estande de mais de 20 grandes empresas do cenário nacional e global, acessa mais de 60 conteúdos exclusivos preparados para o seu desenvolvimento e ainda cria conexões. Visitando o mural de botões de cada estande, você consegue acessar o portal de carreira das organizações, pode conferir as vagas e se cadastrar naquela que dá match com você. E não deixe de conferir os vídeos disponíveis nas TVs dos estandes. Além disso, até 30 de setembro no auditório do Clique, serão realizadas mais de 80 ações ao vivo promovidas pelas empresas que estão nessa iniciativa. Visitando a Central de Desenvolvimento, você realiza jornadas gratuitas, como a jornada de diversidade, e ainda recebe um certificado ao concluí-la. Acessando o site ciadetalentos.com.br/clique carreira, você conhece um pouco mais sobre esta iniciativa, fica por dentro da programação do auditório de cada semana e ainda conhece as organizações que estão no Clique. Não fique de fora dessa! Acesse em seu computador ciadetalentos.com.br/clique carreira. Viu, gente? O Clique Carreira tá imperdível. E a Descomplica, que é a nossa convidada especial de hoje, já é o Clique Carreira, travando um pouquinho. Ok, agora voltou. E a Descomplica, gente, que é a nossa convidada especial de hoje, já esteve aqui no Clique Carreira e em outros 2 eventos. Então, conseguiu um papo incrível, uma série incrível que está sendo Profissões do Futuro. Não se preocupa, tá? Que a gente está disponibilizando as gravações. Então, você pode acessar as gravações lá no stand Galeria Clique Carreira, dentro da plataforma, ou aqui no nosso canal do YouTube. Então, recadinho agora para quem está na universidade e precisando de horas complementares, tá? Quem acessa as atrações do Clique Carreira lá pelo auditório pode requerer um certificado de participação com validade de horas na faculdade. E como é que você faz para conseguir esse certificado, tá? É muito, muito simples. Basta você acessar ciastalentos.com.br/clique carreira em seu computador, tá? Tem que ser pelo computador. Entra, faz o seu cadastro na plataforma, acessa lá com seu avatar, caminha lá, igual a gente mostrou aqui no vídeo, até o auditório B, que a gente está agora no auditório B, e assiste a gente por lá, tá? Então, em meados de novembro, a gente reúne todos esses minutos, todas essas horas de tudo que você participou dentro do Clique Carreira, do auditório do Clique Carreira, e te encaminha o certificado já reunindo tudo com validade de horas. Então, muito simples, né? E aproveita que você vai entrar na plataforma, conhece lá o stand da Descomplica, tem um teste vocacional gratuito lá para você fazer e tem muito conteúdo bacana para você desbravar, tá?
Então, já que a gente começou a falar de Descomplica, vamos dar início aqui, o que está todo mundo esperando, todo mundo aguardando. Então, eu quero chamar para esse palco virtual o Daniel Pedrino, que é presidente da Descomplica. Quero chamar também a Tati Costa, que é diretora de pessoas, e o Hansen, que é professor e gerente pedagógico na Descomplica. Gente, que timaço que nós temos aqui hoje, viu? Então, bem-vindos, bem-vindo Daniel, Hansen, bem-vinda Tati. É um prazer ter vocês aqui hoje com a gente. E vocês podem se apresentar e se autodescrever para os nossos participantes? Claro, acho que eu posso começar. Bom dia, pessoal. Eu sou a Tati Costa. Eu sou uma mulher branca, de cabelos na altura do ombro, cabelos castanhos. Hoje eu estou vestindo uma blusa de tricô amarela e uma blusinha azul por baixo. E o meu fundo, ele é um fundo da Descomplica, nas cores da Descomplica, verde e preto, com o logo da Descomplica na minha esquerda. Eu sou head de RH da Descomplica e estou na empresa desde janeiro. Sou formada em administração de empresas pela USP e trabalhei em empresas como Kodak, Nubank, Google. E agora estou muito feliz de estar aqui trabalhando com educação. Oi, gente, posso começar aqui também? Muito prazer, meu nome é Daniel Pedrino. Eu sou branco, tenho cabelos mais grisalhos do que eu gostaria e menos cabelo do que eu gostaria. Estou usando óculos, um óculos bem redondinho. Também estou usando uma camisa preta com um logotipo do Descomplica. No fundo da minha tela tem um quadro do Descomplica, tem uma vitrola antiguinha, tem alguns livros e um aquário de plantas, por incrível que pareça. Eu trabalho no Descomplica, sou entusiasta de educação e estou há 20 anos entendendo como é que a gente pode usar a educação a favor do aumento de produtividade do mundo e como que a gente pode ser mais feliz nas carreiras que a gente escolhe. Vai ser ótimo estar aqui com vocês hoje. Vamos ver meu amigo Cláudio Hansen, que deve estar um pouquinho travado agora, mas já voltou. Oi, gente. Bem na minha hora eu travei, então acontece, muito prazer. Eu me chamo Hansen, eu sou um homem pardo, eu tenho 1,90 m, não dá para ver no vídeo, eu tenho cabelos ainda pretos, espero que fiquem assim por um pouco mais de tempo, eu tenho 36 anos, eu estou vestindo uma blusa preta, lisa, de mangas longas, e eu estou com um fundo verde e preto da Descomplica que mostra 4 pessoas jovens muito felizes de estarem estudando, que é o sentimento que a gente deveria ter sempre. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E assim que a Bárbara deixar, a gente vai começar esse papo, porque eu espero que ele seja muito legal. Ai, super, já estou deixando já. Só lembrando aqui para o pessoal que vocês podem fazer perguntas, tá? O chat está livre para vocês comentarem bastante e mandarem suas dúvidas. Então, Hansen e Daniel e Tati, o palco virtual é todo de vocês, tá? Então, contem pra gente o que vocês prepararam hoje. Gente, eu quero começar falando porque eu sou aqui o espectador tanto quanto vocês. Eu já estou com canetinha e papel para anotar e gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque Pedrino e Tati são 2 figuras, assim, riquíssimas de conteúdo e eu vou, de verdade, vou estar aqui prestando muita atenção. Vou fazer uma introdução e vou deixar eles falarem o máximo, porque eu acho que é assim que a gente vai ganhar muito. E o assunto de hoje ele é muito importante, porque aqui na Descomplica a gente respira educação. Eu estou com uma figurinha que é rara aqui, eu estou quase completando 10 anos de Descomplica, isso é bastante, então eu já vi muita coisa aqui dentro acontecendo. E hoje o nosso foco é muito sobre o papel da educação na empregabilidade. A gente poderia falar de vários papéis da educação, só que a gente não pode fugir da realidade, e a realidade é que as pessoas buscam muito a educação como uma forma não só de emprego, mas de mudança de vida. E a gente já tem, literalmente, centenas de milhares de casos de como a educação realmente muda a vida. E eu quero começar esse assunto, e eu vou dar um cenário para a Tati e para o Pedrino, que é um cenário que eu acho que todo mundo tem que estar ciente e prestando muita atenção nisso. Quando a gente olha para os dados mundiais sobre o cenário da educação com a empregabilidade, existe um cálculo
que aproximadamente 50% de todos os profissionais vão precisar se requalificar. Então, não é aquele tipo de dado que é assim, a gente vai ter uma porcentagem razoável que vai precisar mudar. A gente está falando de metade, 1 em cada 2 pessoas. Isso quer dizer que a probabilidade de metade de todo mundo que está nos vendo agora vai precisar se requalificar. Isso não é uma coisa que pega pouca gente, então isso é uma discussão ultra relevante. E para botar um pouco de pimenta nessa discussão, tem um termo que o Fórum Econômico Mundial trouxe desde 2016, que a gente chama de reskilling, que é nada mais do que você se requalificar. Então, isso não é um debate de agora. A gente está falando disso agora, mas desde 2016, que o Fórum Econômico Mundial falou, prestem atenção nisso. E para botar uma pimenta maior ainda, tem um cálculo, que é um cálculo ultra relevante, vocês vão entender assim que eu falar, e ele também é do Fórum Econômico Mundial, que ele calcula que até 2030, todo esse processo de requalificação, ele vai gerar no PIB global um acréscimo de 6,5 trilhões de dólares. Ou seja, essa fatia vai estar por aí e a pergunta está pronta para fazer parte e beliscar a parte dela. Então, eu queria começar com uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que aproxima muito a realidade de quem está aqui no Clickers, com a experiência da Tati e do Pedrino, que é exatamente pensando na trajetória deles, assim. E aí fala assim, Tati, Pedrino, quando a gente pensa no Pedrino e na Tati, que fizeram suas escolhas lá atrás, no vestibular, entraram nas suas faculdades, estudaram e tinham lá um plano de vida. Hoje, olhando para trás, onde vocês imaginavam lá quando vocês entraram na faculdade, ou o que mudou nessa trajetória? Assim? O quão diferente é o que você imaginava fazer e ser, e o quão diferente é o que você faz hoje, o que você trabalha hoje? Começa, Pedrino? Quer começar? Vai com tudo, Tati. Sigo você. Tá bom. Bom, eu sou daquelas que escolheu fazer administração porque não sabia o que queria. Eu gostava de todas as matérias na escola, e aí eu acho que eu escolhi administração para postergar uma decisão, porque eu vi a administração como aquela matéria aquele estudo bem generalista. Então, eu estava mais postergando a minha decisão. Mas eu acho que quando eu entrei para fazer administração, eu pensava trabalhando no serviço público, trabalhava no governo, porque eu acho que essa era a minha conexão, né? Trabalhar numa gestão de hospital ou de serviços de transporte, que era o que eu tinha da realidade ali. E logo que eu entrei na faculdade, eu tive acesso a recursos humanos. Eu nunca pensei em trabalhar em recursos humanos. Não era o que estava na minha cabeça quando eu apliquei para a faculdade. Mas logo no primeiro ano, as matérias de recursos humanos me captaram. E aí eu percebi que todos aqueles skills que eu tinha de organização e planejamento, mas muito foco em pessoas, eu podia converter aquilo, né, num trabalho. E aí eu comecei a trabalhar em recursos humanos, fiz estágio, muita leitura, troca com muitas pessoas, e acabei indo por esse caminho de recursos humanos. E aí, ao longo da faculdade, eu percebi, pelo menos naquela época, né, 20 anos atrás, quando eu me formei, eu percebi que não era, pelo menos naquela época, no governo ou nas empresas de governo, que eu ia conseguir ter uma experiência marcante com recursos humanos. E aí foi que eu me transformei e pensei, não, eu preciso trabalhar em empresas privadas, e ao longo da minha carreira evoluir em trabalhar em empresas de tecnologia. Então, para sua pergunta, né, quando eu estava lá fazendo vestibular, escolhendo a carreira, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhando com recursos humanos e em empresas de tecnologia. Mas deu tudo certo, não foi como planejado, mas no fim foi melhor do que o planejado, sem dúvida. Hansen, respondendo a tua pergunta, eu vou precisar dar um passinho para trás, né? Quando eu nasci, o meu pai ele não tinha ensino superior e ele fez faculdade enquanto eu estava crescendo. Eu tinha 7, 8 anos quando eu fui na formatura dele. E logo depois, quando eu tinha 18 anos, eu fui na formatura da minha mãe também. Aquilo tornou uma referência para mim. Eu estava no momento de, quando infância, vendo meu pai estudar e mais velho, já escolhendo a carreira que eu faria. E eu tinha muito na cabeça que a faculdade ela era um trilho, né? Que você escolhe o teu curso
e você chega numa determinada estação e a partir dali tudo deu certo. Essa era a minha cabeça, porque quando eu vi o meu pai fazendo faculdade e vi minha mãe fazendo faculdade, de certa forma, a nossa família, que tinha uma condição social não favorecida, conseguiu ter uma ascensão social e tudo funcionou. Então, na minha cabeça, esse trilho existia, bastava eu escolher qual trilho eu deveria seguir. Enfim, aí as pessoas falam, você parece que você é bom nisso, você é bom naquilo. Eu gostava muito de comunicação, sempre fui muito comunicador, mas eu gostava muito de computador, então eu ficava tentando ligar computador, então eu achava que eu poderia fazer algum curso na área de computação, e eu amava história. Como é que você liga essas três coisas? Né? Eu gosto de comunicação, eu gosto de computador, eu gosto de história. Não tinha um curso que me colocaria num trilho só para isso. E aí eu resolvi fazer comunicação social com ênfase em publicidade, porque eu achei que eu seria o grande criativo, né? Trabalharia em agência de publicidade, seria criativo. E comecei esse trilho desse trem para a próxima estação, e eu descobri no primeiro semestre que eu não queria ser criativo. Que eu não ia dar certo para aquilo, que eu não conseguiria nunca fazer uma peça de publicidade. Eu falei, bom, já estou nesse trilho, se a faculdade é um trilho, a gente tem que ir até o final dela, não dá para desistir agora. E a parte boa foi que, embora eu não tenha me encontrado nessa parte criativa como publicitário, eu me encontrei numa outra que foi muito entendendo negócios e até a parte financeira das coisas. Então, o que eu descobri ao final da faculdade, e é o grande conselho que eu dou para você que está assistindo a gente e para todos os meus alunos, é que a faculdade ela não é um trilho, ela é uma trilha. Ela é só um comecinho e você pode seguir várias jornadas. Eu brinco para alunos nossos na faculdade, na Descomplica Faculdade Digital, que se um aluno nosso decidir trancar o curso porque ele se descobriu músico, ele me deixou a pessoa mais feliz do mundo. Porque, de alguma maneira, a gente forneceu subsídios para ele tornar aquilo que vai potencializar a felicidade dele. E, a partir do momento que eu identifiquei, bom, a faculdade, então, ela não é o tal do trilho que eu imaginava, ela é a trilha, aí a coisa começou a fazer sentido para mim, porque eu saí da faculdade entendendo, bom, eu quero trabalhar com educação, eu quero trabalhar com negócio, eu preciso me aperfeiçoar nesses tipos de conteúdo que até então eu não tenho. Então, eu fiz um curso de gestão de negócio, eu me especializei em comportamento social lá nos Estados Unidos, no MIT. Depois eu fui fazer vários outros cursos de finanças e a minha base de formação não tinha uma base tão quantitativa, eu fui buscar isso depois. Mas se eu tivesse achado que essa minha referência mental de a faculdade é um trilho e tudo que eu tenho já numa caixinha serve para mim, teria dado errado. E eu acho que é um pouco a minha geração, eu sei que você que está me assistindo não parece, mas eu tenho quase 40 anos já, a minha geração é uma geração de transição. O que significa isso? A nossa geração é uma geração que ainda viu os nossos pais fazerem uma carreira e passarem muitas vezes dezenas de anos na mesma empresa, na mesma profissão. A minha geração está vendo essa mudança tecnológica gigantesca, a gente está tendo que se reinventar e aprender muitas coisas novas. Você mesmo disse, as profissões estão obrigando a gente a se reinventar. Hoje, quando eu penso um comunicólogo, uma pessoa que se forma em publicidade hoje, a profissão é completamente diferente de, não diria nem 10, talvez 5 anos atrás. Então, você precisa de muito conteúdo para você buscar coisas novas. A gente está vendo, então, uma geração a nossa de transição e a nova geração, que são os dos meus filhos e a dos seus filhos também agora, dos dois. A gente vai ver a primeira geração que vai viver mais de 100 anos está nascendo agora, né? E é louco você pensar que essa primeira geração que vai viver mais de 100 anos, que ela vai escolher um trilho de uma profissão e vai fazer isso o resto da vida. Muito pelo contrário. Eu diria que talvez o futuro é as pessoas buscarem a fazer aquilo que dão felicidade para ela e a todo momento elas vão se capacitando em coisas que as tornam mais felizes. Acho que o senso de propósito dessa nova geração onde vai levar a gente ainda mais longe e é onde eu espero efetivamente que as pessoas não peguem mais esse trilho e escolham uma trilha para seguir. Não sei se eu respondi tudo que você queria, não, mas eu respondi alguma coisa. Não, vocês foram muito bem, e você falando é interessante porque eu nunca tive na faculdade, Pedrino e Tati, uma aula sobre educação digital ou como ser professor online. Nunca. Então, assim, às vezes você não precisa nem sair da sua carreira inicial para ter que trocar totalmente o modo como você trabalha e aquilo que você deveria ter aprendido. Então, assim, acho que a gente tem que estar, na verdade, pronto para a mudança. Tem um livro que ficou super falado, né? Um livro famosíssimo e que muita gente está falando dele já tem um tempo, que é
é do David Epstein, eu acho, que é aquela. Por que os generalistas vencem num mundo de especialistas? Não é que você precisa ser absolutamente generalista. Acho que esse livro fala muito mais sobre comportamento, assim. Fala um pouco mais sobre aposta, né? Tipo, será que é melhor você apostar numa formação mais múltipla que numa formação mais focada? E eu queria aproveitar esse gancho para fazer a segunda provocação para vocês. Pergunta difícil agora. Vamos fingir que estou falando neste momento com o Daniel e com Tati, 18, cabelos totalmente pretos, né? Gostando de tudo na escola ainda. Eu sou ADM, Tati. Mas vocês têm 18 anos em 2022. Não é de vocês. Tá certo? Esse é o exercício. O que vocês fariam hoje? Vamos tentar fazer uma coisa de forma mais prática. Você, jovem, 18 anos. Tati, vamos fingir que você tem 18 anos, mas tem tua inteligência de hoje. Você já viu o mundo que você viu hoje. Quais tipos de carreiras vocês sugeririam? Porque, assim, isso é uma pergunta difícil. Assim, a gente não espera um gabarito fechado. Mas, assim, o que vocês dariam de conselho para alguém que ou está trocando de carreira, ou está começando hoje, assim? Existe algum caminho melhor de seguir hoje nessa trilha que o Pedrino trouxe? Qual seria o primeiro passo? É uma pergunta difícil, é uma provocação, na verdade, mais que uma pergunta. O que a gente faria ou diria para essas pessoas? É interessante, né? Porque acho que o Pedrino falou isso na fala dele, que acho que a primeira coisa é isso, é não se prender a um caminho. Não achar que só existe um caminho. Você vai começar a sua trilha por ali, mas tem tanta coisa que vai acontecer no mundo. O mundo vai mudar e a gente não tem como prever isso. Então, esteja aberto para essas mudanças. Esteja aberto para saber, você vai pegar um caminho e esse caminho talvez vai te levar há muitas opções, e você vai escolher uma opção, você vai deixar as outras para trás, mas essa opção vai te levar, vai te abrir outros mundos. Então, eu acho que, eu diria para o jovem, eu diria para a Tati, há 18 anos atrás, há 20 anos atrás, é isso, não se prenda nesse seu primeiro caminho, porque o mundo vai te dar oportunidades. Às vezes eu vejo que as pessoas, elas tomam um caminho e sofrem depois com aquela escolha, porque elas não querem mudar, porque elas acham que a mudança vai ser um passo para trás. E muitas vezes não, às vezes você faz um caminho lateral que te abre a mente e te dá uma oportunidade muito diferente no futuro. Então, eu acho que a primeira coisa que eu falaria é isso. A outra coisa que eu sempre penso, que eu não fiz e que eu queria ter feito, então se eu pudesse voltar atrás lá no passado para a Tati de 18 anos atrás, seria aprender a programar. Eu acho que aprender a programar é um skill, é uma competência que ajuda em qualquer profissão. Né? Eu fico pensando que a gente pode automatizar as coisas. Eu penso, na minha profissão como RH, tantas coisas eu poderia fazer, automatizar, facilitar a minha vida se eu soubesse programar. Então, essa também é uma outra coisa que uma competência que eu acho muito legal e que eu acho que a gente devia ter em todas as escolas, para falar a verdade, porque eu acho que dá esse raciocínio lógico para as pessoas, né? Abre a mente, mesmo que um dia você vá trabalhar com alguma coisa completamente diferente, como recursos humanos, que talvez você pense, não precise programar, eu teria feito um curso de programação, ainda está na minha listinha para fazer aí no futuro. Hans, essa pergunta ela é uma grande pegadinha, porque, caramba, eu não faria nada diferente, embora com o conhecimento que eu tenho hoje, eu poderia trilhar alguns outros caminhos também. E o que eu vejo, o primeiro ponto aqui para você que está ouvindo a gente, cara, acho que educação nunca é demais. A educação é a única coisa que você pode fazer na vida, que quanto mais você faz, por pior que seja o curso, ele só agrega na tua vida, né? Se você... E é a única indústria também no qual quanto mais se faz, só tem bem social, né? Se você vender mais carro, você vai causar congestionamento. Se você vender mais refrigerante, vai causar mais obesidade. Se você educar mais e fizer mais curso, não tem mal nenhum, só tem coisa boa. Então, a minha pergunta que eu faço para você é, se você está 1 ano sem estudar nada, que seja violão, inglês, mandarim, marcenaria, cara, vai estudar alguma coisa. O primeiro passo que eu falo é, não passa 1 ano da sua vida sem aprender alguma coisa nova, por qualquer que seja a coisa. E aí eu vou para o segundo ponto, que é,
se eu tivesse que estimular mais meu passado, eu acho que eu teria sido muito mais curioso sobre as coisas. Para mim, a curiosidade ela também é uma aptidão. A curiosidade é o que faz você querer programar, a curiosidade é o que faz você querer buscar saber por que o foguete vai para a Lua, a curiosidade é o que te faz buscar conhecimento. E ser curioso, eu acho que é um grande talento que a gente pode desenvolver, uma grande aptidão que a gente pode desenvolver, e ela serve para todas as carreiras, do médico ao advogado, se é que a gente está falando no espectro amplo aqui. Então, ser curioso é uma das coisas que eu desenvolvi, acho que mais velho, e eu adoraria ter começado isso mais cedo, até porque, muitas vezes, e eu não sei se aconteceu com vocês, mas eu tive alguns preconceitos de matérias na minha infância, química, ou até física, muitas vezes porque algum professor não soube me estimular, me passar algum conteúdo que me encantasse, como os outros conseguiram, e se eu tivesse sido um pouco mais curioso, de repente eu teria seguido uma trilha diferente para aquele caminho, para buscar aprender mais sobre aquilo, né? Eu não sei vocês, mas a gente acaba escolhendo muito da nossa profissão com base naqueles professores que encantaram mais a gente ou estimularam a gente naquele sentido, né? Você que está me ouvindo provavelmente lembra disso. Se eu perguntar quem foi o seu melhor professor, vem na cabeça 3 ou 4 professores na sua história que marcaram a tua vida. Poxa, por que a gente não foi curioso para as outras matérias que não estimularam a gente? Então, eu teria estimulado um pouco mais isso. E, por fim, eu de verdade, eu retomo um pouco da minha fala anterior, que eu adoraria que você pudesse escolher aquilo que te faz feliz. A gente tem um professor aqui na Descomplica Faculdade Digital, que é o professor Clóvis de Barro, e ele fala muito sobre a vida que vale a pena ser vivida, né? E ele me disse uma vez uma coisa que eu gosto muito, desculpa, que hoje eu, Daniel, trabalhando com educação e no Descomplica, eu todo dia, no fim do dia, por mais cansado que eu esteja, a hora que eu desligo o computador, eu fico com aquela sensação de eu quero que chegue amanhã de novo. Eu quero poder falar com mais um aluno amanhã de novo. Eu quero conversar com mais um professor de novo. Essa sensação de que eu não quero que acabe é conseguir unir o que eu faço, que me deixa muito feliz, com um propósito que me deixa muito feliz. Então, não escolha a carreira que vai mais empregar, que vai te mandar para fora do Brasil e que vai ferrar a sua vida. Escolha a carreira que vai te deixar mais feliz e que ali tudo aquilo que você acha que você pode transformar e gerar de valor no mundo. Se você conseguir unir essas duas coisas, ela é poderosa para você poder ter uma vida que eu diria que é o que todo mundo busca, a vida que vale a pena ser vivida. Então, por fim, a minha fala hoje em dia, muito se fala das carreiras de tecnologia. Eu acho que as carreiras de tecnologia, eu também adoraria, eu falo a mesma coisa que a Tati, eu adoraria fazer programação e saber codificar. Estou fazendo um cursinho online, inclusive, estou aprendendo já a fazer até a bolinha por código, estou me sentindo um hacker já por fazer isso. Eu acho que as carreiras todas elas vão digitalizar na grande maioria, e eu acho que as carreiras de tecnologia neste momento têm um alto poder de empregabilidade. Se você acha que fazer tecnologia, algum curso de tecnologia vai junto ao seu senso de propósito, aí você vai explodir e vai ser mega feliz. Então, carreira de tecnologia hoje tem muito mais pessoas querendo contratar pessoas de tecnologia do que tem a mão de obra. Então, ele é uma rápida inserção ao mercado de trabalho também. Se eu puder pegar só um gancho rapidinho do que o Pedrino falou, né? Eu adorei que você falou, Pedrino, de procurar aquela coisa que você faz que você vai ser apaixonado, né? Porque você vai fazer e você vai fazer bem. Mas para as pessoas que estão ouvindo a gente, às vezes demora para você achar aquela coisa que você vai ser apaixonado. Então, também faça muito teste, né? Teste profissões diferentes, teste cursos diferentes, não se prenda num caminho só, porque tem gente que vai descobrir logo de cara o que é aquela paixão, o que você volta para casa feliz todo dia, né? Como o Pedrino falou, você vai dormir cansado, mas você não vê a hora que chega o dia seguinte, mas tem gente que isso demora um pouco, né? Então também não põe essa cobrança, você vai achar, né? Às vezes demora um pouco, fale com outras pessoas, entenda outras coisas que às vezes estão fora da sua realidade, do seu mundo, das coisas que você já viu, mas você vai achar, né? E eu sou super a favor do que o Pedrino falou, achar aquela coisa que vai te deixar feliz, que você é apaixonado fazendo, independente do que está acontecendo no mundo, mas o que vai te deixar feliz, você vai acordar feliz todo dia para fazer. E vocês estão falando, assim, óbvio que vocês falaram coisas muito coerentes, eu estou aqui pensando junto, e quando a gente fala de amar o que faz, vai além do sentimento, né?
vai além da disposição e da vontade de você passar muitas horas fazendo aquilo. É porque às vezes as pessoas romantizam demais e tornam menos técnico. E aí todo mundo acha que essa fala ela é meio fantasiosa, no sentido de, é só o amor, é só sentimento. Não, eu estou falando uma coisa super prática. Assim. Você se empenha, você é mais curioso, você estuda mais, você busca mais, passa mais horas e você fala sobre aquilo quando ninguém pede para você falar sobre. Eu acho que tem um pouco sobre isso. É porque às vezes a gente transforma tudo num romance do encontre o amor e viva disso. E aqui eu estou tentando ser até um pouco mais pragmático, não. Encontre uma coisa que você fala por horas quando ninguém pediu para você falar por horas. Eu acho que a gente começa a botar um caminho mais tangível. E como vocês respondem muito bem, eu vou devolvendo perguntas pesadas, e aí só vai piorando para vocês. Eu achei incrível a fala de vocês sobre a visão da pessoa que está entrando. Só que agora eu quero fazer um 180 aqui. Não estou mais falando com Pedrino e Tati, jovens, adolescentes, vestibulandos. Eu estou falando com vocês hoje em posições extremamente importantes numa instituição que cresce absurdamente no ensino digital e que a gente tem a perspectiva de que cresça ridiculamente mais. A gente sabe que está só no começo disso tudo, mas isso traz grandes responsabilidades para vocês. Eu vou trazer aqui uma coisa até para todo mundo ficar ciente do nosso recorte e, inclusive, queria estimular que vocês façam perguntas. Aproveitem o Pedrino e a Tati aqui. Quando a gente olha a lista dos cursos mais procurados, Tati, Pedrino, só o 10º lugar, que é a Engenharia da Computação, bate um pouco com a lista das profissões que estão abrindo mais vagas e dos conceitos que o mercado mais busca. Então, assim, isso é um dado muito relevante para o que a gente está falando aqui. Gente, quando a gente olha para o que o mercado mais está procurando hoje, a gente está falando de analista de segurança, de especialista em BI, em data, em inteligência artificial, em gestão e organização, em fintech, em robótica, em gestão de risco, em gestão de pessoas. Existe ali talvez uma interface mal também com mecânica, que também aparece, engenharia mecânica aparece entre os cursos mais procurados, mas o padrão que a gente vê é que os cursos mais buscados no Enem não estão de acordo com o que o mercado oficialmente mais busca hoje, quando a gente levanta o número de vagas, requisitos para os empregos, e aqui a gente está falando sobre empregabilidade. Agora trazendo Pedrino e Tati como importantíssimos profissionais numa instituição de educação. Qual pode ser o papel da educação para juntar um pouco mais esses dois dados que estão tão distantes entre os que as pessoas estão buscando e entre o que o mercado está buscando? Como é que vocês enxergam esse papel assim? Qual é o papel das instituições de educação nessa lacuna? Porque existe uma lacuna, as pessoas estão estudando que o mercado não está procurando. Como é que vocês, na posição de vocês, enxergam possibilidade da gente melhorar isso? Eu vou deixar o Pedrino começar, porque eu acho que o Pedrino pode falar um pouco sobre as instituições de ensino, e eu acho que eu posso pegar um gancho de falar o que as empresas podem fazer também, né? Eu vou deixar você começar, Pedrino, que eu acho que é uma boa viagem aí. Hansen, olha só, existe, quando a gente olha algumas pesquisas, o Brasil, complementando o teu dado, ele é um dos poucos países, um dos poucos não, o único, que independente esse é um dado de 2011, se eu não me engano, independente da quantidade de anos que você estude, o PIB do Brasil não aumenta. O que esse dado diz para a gente? Esse dado diz para a gente que o que a gente está ensinando nas escolas não tem conexão com o que o mercado de trabalho precisa hoje. E aí existe 3 elementos. Quando a gente fala em educação, tem 3 elementos que interagem, deveriam interagir juntos, mas eles interagem muito separados. O primeiro deles é o aluno. O aluno, quando ele busca uma faculdade, ele diz que eu quero entender a grade do curso. Basicamente é isso que me procura. Mas, você é aluno, você não tem nenhuma qualificação técnica para ver uma grade, né? Você vai saber se na faculdade A metodologias quantitativas é melhor do que a outra? Não dá para saber, a gente não consegue saber isso. O segundo é a faculdade, que muitas vezes se coloca no papel de formar o aluno e entregar um diploma, muitas vezes. E o terceiro é o mercado de trabalho, que precisa de um profissional que sente naquela cadeira. A Tati, quando contrata alguém, ela precisa de alguém que gere produtividade, que agregue ao negócio, que vá fazer aquela empresa crescer e resolver um problema. São 3 elementos que estão totalmente desassociados e deverão estar muito associados, porque todo mundo, no final das contas, busca gerar produtividade para as empresas e o aluno quer a renda. E a faculdade, como esse centro no meio integrador entre a empresa e o aluno, ela tem que se colocar nesse lugar, que é o aumento de renda.
Quando a gente pega Descomplica a Faculdade Digital, as carreiras que a gente oferece são as carreiras que a gente entende que hoje tem um grande potencial de empregabilidade, de geração de competências que o mundo de hoje precisa. A gente as empresas, as grandes empresas contratantes do Brasil, falou assim, ô fulano, ô Tati, quando você contrata alguém para trabalhar na sua empresa, qual é o problema que você tem quando você contrata alguém de RH? Ah, meus problemas são esse, esse e esse. E a gente veio montar um curso para entregar o problema que a Tati tem como chefe de RH. Então, o que eu falo para você é, as carreiras hoje, elas estão se transformando numa velocidade rápida pelo simples fato de os ciclos de educação são muito longos, né? A gente está falando que de 20 anos para cá, o mundo está se transformando de uma maneira digital e as carreiras ainda não acompanharam isso, mas o mercado de trabalho já precisa de profissionais digitalizados, profissionais que saibam usar a tecnologia. O meu pai foi fazer uma reunião digital pela primeira vez durante a pandemia. No meu dia a dia, na minha realidade, eu uso isso há 15 anos. Não usava habitualmente, mas usava sempre. Então, é natural que as pessoas e as profissões se transformem, mas eu também sou realista ao ponto, eu não acho que os empregos vão acabar, eu não acho que, lembra, nos anos 2000, ia ter o bug do milênio, todo mundo ia perder o emprego, ia virar todo mundo robô. Não, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é uma cabeça mais aberta para se atualizar constantemente para as novas necessidades das profissões. Eu entendo que o papel da faculdade é o nosso curso de análise e desenvolvimento de sistemas, por exemplo, hoje ele tem que ser um curso diferente do que vai ser o ano que vem, de que vai ser diferente no outro ano, porque essa profissão vai se transformar a cada 12 meses. E, por fim, eu te digo, hoje eu passo parte do meu tempo conversando com alunos, eu ouço muito deles, falando assim, como é que eu convenço meu pai que eu tenho que fazer jogos digitais e não direito? Não tenho nada contra direito, mas esse aluno ele quer fazer isso e ele não consegue ainda convencer o pai que vendo uma geração num contexto no qual as carreiras, entre aspas, bem entre aspas, tradicionais, engenharia, medicina e direito, são as carreiras promissoras. Talvez sejam ainda, mas, poxa, a gente vai deixar de jogar de lado um talento que pode ser um grande desenvolvedor de games porque ele fez direito para agradar os pais. Então, acho que tem um contexto social de transição que também não favorece isso, não, tá? E aí, acho que se eu puder complementar um pouco, até mais do lado mais profissional, mas eu acho que a educação tem que evoluir muito nessa linha do que a Descomplica vem fazendo, e algumas outras universidades vêm fazendo também, mas ainda não são todas, de estar muito conectado com o mercado, com o que está acontecendo. Isso que o Pedrino falou, um curso de um ano tem que ser diferente do que foi o ano passado, seria fabuloso para a gente que está tentando contratar profissionais. A gente sabe que aquele aluno está chegando o mais atualizado possível, mas isso ainda não é a realidade. Então, eu diria que esse talvez seja um pilar super importante. Mas mesmo que isso acontecesse com todas as faculdades, ainda assim, aquele profissional ia chegar para trabalhar na empresa e 1 ano, 2 anos, aquele conhecimento já ia ser um conhecimento que está atrasado, porque o mundo está mudando e muito rápido. Então, também existe um papel das empresas de ajudar esse profissional a se manter atualizado. Então, a educação e o desenvolvimento dentro das empresas também é um pilar muito importante para a gente garantir que esse profissional está se mantendo atualizado, seja através de treinamento, de educação formal, seja através de projetos, seja através de desenvolvimento. E aí eu acho que vem um terceiro pilar, que é o mais importante, e aí para as pessoas que estão nos ouvindo, que é o próprio autodesenvolvimento. A pessoa procurar estar constantemente buscando conhecimento, ter essa consciência de que a mudança é constante, sempre foi, mas cada vez mais nesse mundo que as coisas estão mudando, que a gente fala de Web3, que a gente fala de blockchain, de cripto, que a gente fala de economia sustentável, que a gente fala de inteligência artificial, são tantos conceitos novos. Então, não adianta a pessoa pensar que a educação dela, a faculdade, os cursos formais vão ser suficientes, não adianta a pessoa pensar que a empresa vai desenvolvê-la, essas duas coisas têm que acontecer, mas ela não pode ficar refém só dos outros, ela tem que estar realmente nessa busca do aprendizado constante, do desenvolvimento constante, de coisas que muitas vezes vão além só do que ela faz, do dia a dia da profissão dela. A curiosidade que o Pedrino falou é a competência mais importante, é estar curioso para o que está acontecendo no mundo e, ao mesmo tempo, saber equilibrar,
porque está acontecendo muita coisa no mundo e não dá para a gente ter curiosidade com tudo, e aí a gente, né, não consegue captar tudo o que está acontecendo. Mas é saber de todas essas coisas maravilhosas e super interessantes que estão acontecendo no mundo, o que são essas coisas que me dão paixão e que vão me ajudar a ver um mundo diferente e, de fato, continuar aprendendo, buscar formas distintas, seja através de cursos, seja através da internet, seja através de pessoas que você conhece, que estão fazendo aquelas coisas super diferentes, troca com colegas, com pessoas que às vezes você nem conhece, você conhece no LinkedIn, por exemplo, e continuar aumentando esse escopo de conhecimento. Né, saber que o mundo vai mudar ao longo do tempo e que não adianta se sustentar só na educação formal, o que a empresa vai te oferecer de conhecimento, é buscar esse conhecimento e essa curiosidade. Bom, eu acho que o Hansen deu uma travadinha e eu vou aproveitar então, Tati, eu vou pegar a pergunta aqui do Isael. Inclusive ele falou que eu rodei bastante com pneu murcho, eu adorei essa frase, eu vou usar para o resto da minha vida na minha introdução. O Israel perguntou, algum aluno transformou sua vida, onde em vez de você ensinar, você aprendeu com ele? Acho que no seu caso, algum profissional no qual você pôde ensinar, você poderia ensinar, você aprendeu com ele. Você tem alguma história marcante para contar para a gente? Olha, eu sempre aprendo muito com os meus times, as pessoas que trabalham comigo, que reportam para mim. Né? Eu lembro uma vez, uma pessoa que trabalhava comigo lá no Nubank, que é uma pessoa super jovem, mas que tinha tido experiências de vida muito diferentes, e essa pessoa trazia perspectivas, às vezes, de grupos que às vezes eu não tinha a perspectiva, e eu sempre trazia para a discussão. Então, para mim, eu sempre uso essa oportunidade de aprender com pessoas que tenham perspectivas muito diferentes da minha, experiências de vida muito diferentes da minha, eu tenho muito essa consciência de que, né, eu sempre tenho um ponto cego, todos nós temos sempre um ponto cego, então eu sempre tento dar voz para todas as pessoas com as quais eu estou trabalhando, e essa pessoa é uma pessoa muito jovem, com uma perspectiva de vida muito diferente de mim, um crescimento muito diferente de mim, me ensinou muitas coisas, às vezes de dia a dia mesmo, às vezes de como convencer uma pessoa que não tem uma perspectiva igual a minha, né? Às vezes eu trocava ideias com essa pessoa para convencer um terceiro, e a perspectiva que essa pessoa me trazia fazia com que eu tivesse sucesso, às vezes, em negociações, em trocas, que eu não teria se eu não tivesse trocado com uma pessoa muito mais jovem que eu, e que talvez, se eu não ouvisse dela, eu também não teria tido sucesso eu mesma. Eu tenho uma história que eu gosto muito, e essa história, eu diria para vocês que quase que eu lembro semanalmente, porque ela é meio que um oxigênio para mim, de um aluno nosso aqui na Descomplica Faculdade Digital. Na verdade, ele fez com a gente o preparatório de vestibulares, e ele era do interior do norte, numa cidadezinha pequena, e ele trabalhava na lavoura com os pais. E ele falou um dia para o pai que queria ser médico. E o pai falou assim, tá bom, eles conseguiram arrumar um computador para o menino para estudar os cursos do Descomplica para entrar numa universidade pública. Esse menino, toda a família e todas as pessoas da cidade, era uma cidadezinha de 3 mil habitantes, trabalhavam na lavoura. E ele, enfim, parou de trabalhar na lavoura e começou a estudar. E ele ia na farmácia, na padaria comprar pão, ele era hostilizado, porque as pessoas julgavam ele pela decisão de deixar de gerar economia para a família, para preferir estudar. Falavam que ele era burro, que ele nunca chegaria lá, etc. Claro que ele estudou no Descomplica, ele passou na universidade pública, só que ele passou a centenas de quilômetros de distância da casa dele, e ele foi morar fora, conseguiu bolsa, foi morar fora, conseguiu uma ajuda de custo e voltou para a cidade dele um ano depois. E para mim esse é o ápice de como que a gente pode transformar as vidas, né? Voltando para a casa dele um ano depois, ele percebeu que crianças não estavam mais ali na lavoura. Que o fato dele ter saído dali foi a possibilidade dos outros pais verem que sim, era possível, que a família que tinha um filho não tinha necessariamente que ter um filho trabalhando na lavoura por gerações e gerações. E que quando a gente trabalha em educação e quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente tem o poder de transformar não uma vida, mas transformar um contexto social. Eu brinco que se eu conseguir hoje, no meu dia, fazer alguma pessoa que eu conversar, pensar mais na educação e como ela poderia fazer alguma coisa diferente, valeu a pena. E acho que esse aluno ele é um símbolo para mim de
quando a gente pensa que a gente está ajudando uma pessoa, a gente pode estar ajudando uma grande região, ajudando um contexto social bem diferente. E volto para o Hansen, nosso convidado especial, que vai e volta, mas sempre está aqui com a gente. Desistir jamais, Pedrino. A gente vai e volta sempre. Gente, a discussão está muito, muito incrível. Adorei ver a visão de vocês. Por favor, mandem mais perguntas. Tem uma pergunta boa aqui, já que a gente falou disso, só para a gente depois voltar para os nossos temas. O João Filho, Tati, assim, o que eu levo em consideração, assim, para escolher? Se eu vou para o ensino presencial, se eu vou para o EAD? Essa é uma pergunta provocativa boa, né? E a gente está claramente aqui defendendo a educação como um motor de transformação. É o do EAD, do presencial nisso tudo, Pedrino, Tati? Acho que eu posso começar aqui, é o seguinte. Primeiro, assim, para com o preconceito de curso técnico, tecnólogo, bacharelado, curso livre, faz um curso. Primeiro ponto que eu digo qualquer curso é um excelente curso. Se é um curso de 30 minutos ou um curso de 7 anos, ele é um excelente curso. Então, escolhe aquilo que você tem disponibilidade e que você entende que tem tolerância a seguir. A tolerância é ir para um curso presencial, no qual você vai estar lá numa sala de aula e vai ter que se locomover todo dia, se você tem essa disponibilidade. Eu incentivo que você faça. Agora, se você não tem essa disponibilidade e também entende que é possível aprender digitalmente, vai para o ensino à distância. Hoje em dia, a Tati está aqui para confirmar, quando ela entrevista alguém, ou as pessoas de RH, elas não perguntam, você fez um curso presencial à distância? Não. Você está sendo avaliado pelas suas competências técnicas, pelas suas competências comportamentais e pela sua história. É isso que vão te avaliar. Não é se você sentou numa cadeira ou ouviu um curso no celular. E o último ponto que eu falo para vocês hoje em dia, muito se vê cursos que são chamados de ensino à distância, mas ele é o curso presencial gravado. É o professor falando 60 minutos e você não pode falar nada. Se é fazer um curso digital, no qual a gente tem isso aqui, uma ferramenta poderosa na nossa mão para aprender, busque um curso verdadeiramente que possam agregar e levar para o digital aquilo que é possível de ser feito. Aqui no Descomplica a Faculdade Digital, quando a gente pensou a faculdade, foi como leva um aprendizado de um curso de graduação e de pós-graduação aqui para a palma da mão, no qual você vai estar ali no TikTok, vai virar e vai estar assistindo uma aula do Hansen. Então, busquem esse tipo de conteúdo, busquem um ensino digital que fala com as suas necessidades de uma maneira atualizada. Mas sem esse preconceito de vou fazer esse curso porque só vou fazer esta faculdade porque o mercado vai me contratar por isso. A Tati está aqui para dizer que não é bem assim, não é mesmo, Tati? Exato. Eu concordo plenamente. Eu acho que cada um vai testar o seu próprio estilo. Acho que tem que fazer o que funciona para você e não pensar que os outros vão julgar. Do ponto de vista de empresas, de trabalho, de empregabilidade, cada vez mais o que importa é você mostrar que você tem aquela competência. É você mostrar que você aprendeu e que você consegue converter aquilo que você aprendeu e no dia a dia você vai aplicar aquele conhecimento. Então, você, de fato, ter histórias para contar do que você aprendeu, demonstrar durante uma entrevista, de uma conversa, um potencial empregador, você conseguir mostrar que você aprendeu aquele conteúdo, independente se foi presencial, se foi EAD, faculdade A, faculdade B, o importante é conhecimento. Até uma tendência que a gente tem visto muito mais as empresas valorizarem certificados até de curta duração. Né? Obviamente é importante ter uma faculdade, é importante ter uma pós, mas muitas vezes fazer esses cursos de curta duração, de um tema específico, mostrar que você está evoluindo naquele conhecimento é mais importante do que você ter um único certificado. Então, acho que não dá mais para ficar preso só no presencial EAD, eu acho que é muito focar no conhecimento. Né, como que você está adquirindo conhecimento. Eu já entrevistei pessoas que falaram, gente, eu vi um vídeo no YouTube desse tópico e foi onde eu mais aprendi. Então, acho que tem muita possibilidade de aprender, acho que não dá mais para se prender só nesses dois pilares, né, João? Olha, acho que quem não está pegando essas dicas aí está claramente dando mole. E já que a gente entrou nesse campo tão específico que a gente está falando sobre empregabilidade, eu vou jogar uma dinâmica para o Pedrino e uma outra para a Tati, acho que ela vai se complementar. Uma das coisas que estava aqui na nossa ideia de discussão, e que a gente falou dela o tempo todo, mas a gente não usou o termo, então eu vou jogar para o Pedrino trazer para a gente só um pouquinho o que seria o tal do lifelong learning,
esses nomes bonitos que as pessoas acham para coisas que às vezes são muito mais simples, e acho que o Pedrino vai ter isso de forma mais concreta para a gente. E para a Tati, eu tenho uma dinâmica depois disso. Tati, beleza, a gente vai constatar a importância do lifelong learning. Você, como é que você percebe isso? Ou como eu mostraria para você quais são os traços que você, na sua experiência, começa a perceber, por exemplo, seria um bom candidato por dinamizagem, isso tudo que você falou. Quais são os traços que eu te mostro? Você assim, tem alguma coisa aí. Olha, essa pessoa corresponde bem. Aqui a gente está pedindo o hack do mercado. A gente está hackeando o sistema aqui. E eu estou pedindo a visão da avaliadora nesse processo. Então, como é que a gente... Isso vai ajudar, gente. Então, prestem muita atenção nos próximos minutos. Seu próximo emprego sai daqui. Vamos lá, hein? Valendo. Olha só, o lifelong learning, ele é a síntese de tudo que a gente vem falando aqui, que eu falei diretamente. Então, vamos lá. Lifelong learning é pensar que você, amiguinho e amiguinha que está me assistindo, você vai viver muito tempo, né? Nosso processo, a saúde, a maneira tecnológica como a medicina está desenvolvendo, você vai viver muito mais do que nós aqui que estamos nessa live, sem dúvida nenhuma, fato. Que o Hansen, então, muito mais. A partir do momento que você vai viver muito mais, você vai lidar com muitas transformações do mundo numa velocidade muito mais rápida do que a nossa geração e as gerações passadas passaram. Ótimo, perfeito. Você, então, vai ter que se adaptar a essas mudanças para conseguir continuar convivendo nesse novo mundo. Logo, você tem que despertar curiosidade para esse novo mundo. Eu não estou dizendo, eu não vou ser o tópico que ia falar assim, pare de assistir o YouTube, pare de brincar no TikTok, não esteja no Tinder. Não, esteja em todos esses aplicativos e em todos os outros que vão surgir. Mas usa a curiosidade para você poder se informar e buscar conhecimento muito mais sobre isso. Você está no Tinder, conhecer alguém da cidade tal, pode dar uma pesquisada no Google, que cidade é essa, qual é a economia dela, onde que ela é, no mapa, será que você já esteve nessa cidade, qual a distância do lugar que você está? Se você está no TikTok e viu uma transmissão da NASA, poxa, por que você não busca saber como é que aquele foguete é feito, como que ele decola, por que ele dá problema? Busca curiosidade para se aprofundar naqueles temas que você entende que podem fazer sentido para a sua vida. A curiosidade é um dos grandes elementos para o lifelong learning. Você vai poder hoje aprender violão, você vai poder amanhã aprender mandarim e você vai estar a todo momento buscando aprender num contexto de um mundo que está em transformação. É quase como se você fosse um espelho. Você está nessa trilha que eu tanto falei de aprendizagem de mundo da sua história e você está olhando pela janela essa paisagem que está transformando. Então, se no momento você está no sol, você pode pesquisar sobre o sol. Se no momento você está numa frente de uma cachoeira, você vai pesquisar sobre a cachoeira. Seja curioso sobre o mundo, interaja com o mundo. E todo ano é o que eu falo. Se você está me assistindo e está um ano sem aprender nada, sem fazer algum curso, termina essa live, dá um Google e se inscreve na primeira coisa que vier na sua cabeça. É isso que você tem que fazer a partir de agora. E aí, acho que, como é que isso traduz, né, num processo seletivo, quando a gente está conhecendo candidatos, eu acho que é conseguir demonstrar, né, entender que esse ambiente está mudando sempre, então entender que as empresas vão querer pessoas que consigam se adaptar a essas mudanças. Então, conseguir demonstrar, né, num processo seletivo, como que você se adaptou às mudanças que já aconteceram com você, né? Exemplos concretos de adaptação a esse mundo constante de mudança, exemplos constantes de como você foi atrás, como você foi curioso para aprender coisas novas. Eu acho que as empresas estão buscando pessoas que estão constantemente aprendendo, de assuntos diversos, né? O Pedrino falou, vai fazer um curso, mas pode ser que nem seja um curso, né? De repente, na pandemia, você aprendeu a cozinhar, né? Porque você ficou em casa. Então, acho que demonstrar curiosidade, demonstrar exemplos concretos de como você é curioso e de como essa curiosidade leva você a aprender coisas novas, eu acho que é fundamental para qualquer empresa. Seja através da educação, né? Acho que demonstrar como que você foi atrás através da educação, mas através da curiosidade também. Eu acho que são coisas que as pessoas, quando estão pensando em participar de um processo seletivo, vão conversar com uma empresa, pensem em exemplos, coisas que você viveu, você fala, nossa, eu vivi isso, né? Eu vivi isso
seja na faculdade, seja quando eu era jovem, por algum motivo, tive que mudar de escola e isso demonstrou, e me adaptei desse jeito, percebi a dificuldade e me adaptei desse jeito. Acho que mostrar essa capacidade de adaptação e essa curiosidade de tentar fazer alguma coisa diferente e essa gana de buscar o conhecimento para fazer essa coisa diferente são exemplos muito importantes que as empresas modernas querem ouvir. Querem ouvir que você está apto a se adaptar, porque a certeza que a gente tem como empresa é que as coisas vão mudar. Então, aquela pessoa que não vai conseguir se adaptar a uma mudança que a gente ainda nem sabe que vai acontecer, vai sofrer. Então, eu diria que é isso, consiga mostrar numa entrevista que você consegue se adaptar e trazer exemplos concretos disso. Olha, tá incrível o papo, tá tão incrível que eu nem vi o tempo passar. E agora eu estou numa posição interessante, porque nesses minutos finais é aquele momento que a gente normalmente pararia e falaria, Tati, Pedrino, que dica, que recado vocês dariam às pessoas que estão assistindo a gente? Mas vocês conseguiram fazer isso ao longo da live inteira. Eu estou realmente impressionado, assim, tipo, conteúdo e dica, eu acho que vocês fizeram isso muito bem. Então eu queria dar esse minuto final para vocês falarem o que vocês quiserem. Acho que as dicas foram dadas, o que vocês fariam também já foi dito, dica prática de o que fazer para mostrar suas habilidades também. Se vocês quiserem trazer aqui talvez alguma coisa pessoal no sentido de, olha, Hansen, eu talvez busco ainda pessoas que façam isso e eu não tenho encontrado. Talvez alguma coisa assim que você fala, olha, é muito raro, eu lido com muita gente, mas pouca gente domina isso. Vamos tentar transformar num momento de dica e um recado final, porque o tempo passou e eu mesmo nem senti. Bom, quer falar? Mas não, por favor, Tati, por favor. É que deu uma travadinha aqui. Pode ir. Tá bom, acho que a minha dica final, talvez a minha mensagem final, eu acho que é conscientizar as pessoas que estão nos assistindo que, né, elas vão viver muito ainda, tem muita coisa pela frente delas. Então, primeiro que nenhum caminho é definitivo. Né? Acho que você vai tomar decisões de carreira agora, nesses próximos meses, nesses próximos anos, e você não sabe, a gente não sabe o que vai acontecer no mundo nesses próximos anos. Então, entre de cabeça nesse caminho, aprende muito, mas esteja aberto às mudanças que virão. Não sofra. Né? Eu acho que virão novas tecnologias, a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Né? Eu sou muito consciente de que a tecnologia às vezes assusta, e eu acho que não é para assustar, a tecnologia está aí para ajudar a gente a fazer um mundo melhor, mas às vezes a gente escolhe um caminho agora que vai mudar, naturalmente vai mudar. Então, esteja aberto a essa mudança, não se prenda ao caminho que você escolheu agora. Saiba que esse caminho vai ser base para os seus próximos passos, que a gente não sabe quais serão. Então, se deixa aberto ao novo. Né? Pega um caminho agora, aprenda tudo que você puder, mas sabe que ele vai mudar, e é natural. Né? O que eu escolhi há 20 anos atrás mudou, o que o Pedrinho escolheu mudou, que todos nós, né? E tudo bem. E esse conhecimento ele nunca vai ser inútil, ele sempre vai ser um conhecimento que vai te dar base para os conhecimentos que virão, que hoje você ainda nem sabe o que é. Bom, complementando o que a Tati disse, eu queria lembrá-los que você é dono da tua carreira, né? Não espera seu pai. Seus pais são grandes referências, mas eles são referências. Eles não deveriam ser os decisores da sua trilha. As empresas não são responsáveis pela sua carreira e você é responsável por esse destino. Eu sei que parece livro de autoajuda, e até pouco é. Mas se você não assumir a rédea da sua vida e da sua carreira e tentar e se aprimorar, é o que a Tati falou. Poxa, às vezes você vai para uma entrevista sem nem ter pesquisado a empresa que você vai. Às vezes você escolhe uma carreira porque o teu vizinho fez. Para com isso. Começa a assumir a responsabilidade sobre as coisas. A partir do momento que ele se responsabiliza sobre isso, você vai enfrentar, claro, vai tomar um bando de caldo na praia, a onda vai vir, vai derrubar você. Não vai ser fácil esse caminho. Ninguém está dizendo que vai ser fácil. Mas ele é possível. E isso é o que diferencia as pessoas que chegam lá e que você tanto admira no TikTok ou na tua vida, das que não. Então, assim, aproveita esse momento para fazer uma reflexão de o quanto que você pode e do quanto você quer. Porque poder você pode. O que diferencia é o quanto você quer isso. E eu queria me deixar disponível para te ajudar nessa jornada, se aqui tenha sido insuficiente. A gente pode continuar esse papo.
seja no LinkedIn ou por telefone, depois manda no LinkedIn, a gente vai continuar conversando. Eu passo grande parte do meu dia conversando com um bando de gente como você, que está no momento de escolher sua carreira, e se eu puder ajudar, eu vou ter um maior prazer. Pedrino, Tati, muito obrigado. Queria mandar um abraço para Ana Clara, que arrasou ali na transmissão. Obrigado, Ana Clara, você foi incrível aí, extremamente precisa, muito obrigado por isso. Queria agradecer a Cia de Talentos, todo o trabalho que o pessoal da Descomplica aqui fez para preparar a gente para esse conteúdo. Tem muita gente trabalhando aqui, a gente aparece aqui na frente, mas tem uma galera fazendo isso aqui acontecer, então agradecer a todo mundo que sempre ajuda a gente. Chamar a Bárbara de volta e agradecer a oportunidade. Bárbara, foi um prazer estar aqui com vocês, espero que a gente tenha ajudado muita gente. Ah, gente, eu que agradeço. Vocês foram maravilhosos. Que aula que vocês deram aqui hoje. Que conselhos, que dicas, que conhecimento incrível que vocês compartilharam aqui hoje com o pessoal. Né? Eu estava aqui acompanhando os comentários no chat, todo mundo gostando, né? Falando super bem, né? Comentando junto, vocês falando, o Daniel falando, você às vezes aprende assistindo vídeo do TikTok. O pessoal, sim, já aprendi muito no TikTok, então interagindo bastante. Então, eu queria só agradecer mesmo esse momento de vocês, por vocês terem vindo aqui compartilhar isso com esse público. Obrigada, Daniel, obrigada, Tati, obrigada, Hansen, obrigada, Ana Clara, que fazendo maravilhosamente bem a interpretação de Libras aqui, né, ajudando com a gente a melhorar aqui a nossa inclusão. Então, e para você que está aqui ainda acompanhando a gente, o Clique Carreira não acabou, pessoal. Ainda não acabou, ainda tem muito mais coisa. A gente ainda vai até o dia 30 de setembro. Então, continue acompanhando. O estande da Descomplica vai continuar lá no Clique Carreira. Então, aproveite, passe por lá. Tem as redes sociais para vocês se conectarem. Então, tem o teste vocacional para vocês fazerem. Continue aqui com a gente. Acesse cistalentos.com.br/clique carreira e continue dando esse clique aí com a gente. Então, um beijo, pessoal. Obrigada a todos e até a próxima.